Primeira notícia, Camilinha. Conta, amor. Marco temporal. Fizemos semana passada uma live, semana passada ou retrasada, agora não me lembro, sempre me esqueço das datas, uma live explicando de novo o que era a história do marco temporal, contando a história do marco temporal e de maneira resumida, se vocês quiserem uma maneira longa, assistam a live que eu vou colocar aqui na descrição, que eu explico que o marco temporal foi uma decisão tomada pelo STF que dizia pontualmente em um único processo, e eles deixavam bem isso claro, que não era para essa ideia ser usada em outros processos, que isso teria que ser repensado para outros processos, que os povos originários poderiam ter terras demarcadas desde que eles estivessem naquela terra no dia que a Constituição de 88 foi aceita. Mas eles falam, isso é para esse momento, outros casos precisam ser discutidos caso a caso. Teve um processo no Paraná que tentou usar essa ideia do marco temporal. E isso era um problema muito sério, Camilinha, porque, eu não sei se você sabe, no Brasil a gente teve ditadura militar, sabia disso, Mi? Ah, é? É verdade, é verdade. E na ditadura militar, o que a gente não tinha feito com os povos originários, a gente terminou de fazer. Então, muitas populações originárias foram expulsas, que eram os poucos que sobravam, foram expulsas de suas terras pela ditadura militar. E houve um processo de trazer os povos originários para a sociedade ocidental, para a nossa sociedade, que não é uma sociedade ocidental, mas baseada nos preceitos ocidentais. Então, o que os povos originários discutem é que o marco temporal, se a gente fosse aceitar só quem estava nas terras a 88, isso era muito injusto. Porque a gente estava saindo de uma ditadura militar em que os povos indígenas foram expulsos de suas terras. Então eles não estariam nas suas terras no dia da promulgação da Constituição. Certo, Camilinha? Exato. Então esse processo chegou no STF. E o que o STF estava discutindo ontem, e terminou a discussão ontem, é se a tese do marco temporal ela era válida ou não para a demarcação de terras indígenas. Por quê? Porque isso tem mais 300 processos correndo contra os povos originários, tentando impedir a demarcação de terras indígenas ou contestando terras indígenas já demarcadas. Fez sentido, Camilinha? Super fez sentido. Então, o quão injusto é. O quão injusto isso é e o quão cruel isso é com uma população que vem sendo destruída com um genocídio, que é um dos maiores genocídios da história, que é a chegada dos povos europeus nas Américas no século XV. Certo? Do século XVI. Século XV, século XVI. Beleza? Então era o final de um processo de genocídio de um povo, que continua acontecendo. É só a gente lembrar que na pandemia as pessoas menos vacinadas nesse país foram dos povos originários. E isso é uma escolha. É só a gente lembrar, Camilinha, que na crise dos Yanomami os caras não receberam água. Tá? É só a gente lembrar o que a gente fez durante 500 anos e o que a gente continua fazendo com as pessoas dos povos que descobriram esse país, não dos invasores que vieram em 1500, tá bom? O que a gente tem a comemorar, e aqui eu falei isso no Três Elementos, eu acho que isso é fundamental, são as pequenas vitórias. Então, por 9-2, os ministros do Supremo Tribunal Federal determinaram que a tese do marco temporal, ela não era constitucional. Ou seja, os povos originários a gente tem que marcar terras baseadas em outros parâmetros que não estavam morando em 88, quando a Constituição foi estabelecida. Então são parâmetros científicos daqueles povos, de onde eles vieram, quais são as terras deles, para a gente reconhecer as terras dele. Não é nem dar, porque o processo de demarcação de terra é um processo de reconhecimento, certo? 2 ministros votaram contra. Camila, eu te dou um beijo se você adivinhar quem escolheu esses 2 ministros que votaram contra. Ai, tá difícil, pera. Nossa. Eu te dou um beijo, hein? Se você adivinhar. Então, os 2 ministros escolhidos pelo Bolsonaro
foram os que votaram contra. Então foram 9 votos a favor e 2 votos contra, tá? Existem 2 coisas que a gente precisa discutir disso que são importantes para esse papo. A primeira é que existe uma dúvida entre os ministros, então mesmo os que votaram a favor, do que tem que acontecer com as pessoas que moram nas terras hoje. Porque elas têm que sair de lá, porque são terras que não as pertencem. Essas dúvidas elas estão ligadas a indenizações que têm que ser pagas a essas pessoas. Parte dos ministros acreditam que você tem que pagar a indenização só pela parte da terra que tem alguma coisa. Então que tem uma casa, que tem um plantio, essa parte da terra que é usada. Então você meio que tem que compensar as pessoas pelos que eles gastaram construindo na terra. Certo? Certo. Parte dos ministros acha que não, que na verdade você deveria pagar pela terra toda, inclusive pelo que eles chamam de terra nua, que não tem nenhuma intervenção humana. Parte dos ministros acham que a obrigação de quem tem que pagar essa indenização é federal. Parte dos ministros acham que a obrigação de quem tem que pagar isso também são os estados e municípios que deram posse dessa terra para quem não merecia a posse dessa terra. Então, apesar do marco temporal ter caído e disso diretamente influenciar nos processos que estão correndo na lei, ainda existem dúvidas de como isso vai acontecer na prática. A hora que eu chegar num sítio e falar para a pessoa, ou numa fazenda, ou num latifúndio, e chegar para a pessoa e falar que ela tem que sair e como ela vai ser indenizada por aquilo que ela tinha naquele terreno, tá? Então tem esse aspecto que não está resolvido e que pode ainda gerar alguns problemas jurídicos. Mas a gente precisa comemorar os ganhos, as vitórias, né, Camilinha? Com certeza. Certo. Qualquer passinho. Qualquer passinho é um passinho, tá? E o Juan tá falando, acreditar na justiça burguesa é a maior ilusão de todas. Eu concordo que a justiça burguesa tem sérias questões, mas a gente precisa, Juan, comemorar inclusive as conquistas, as coisas que a gente consegue dentro da justiça burguesa, tá bom? De novo, essa é a minha visão de mundo, eu acho que é isso. Querido, Oi, e qual é o nosso papel como população? eu vou falar disso agora, sabe por quê? Porque apesar de ter ganho no STF, ou seja, o STF deu esse parecer, e o STF é um dos poderes do Brasil, existe um projeto de PL liderado pela bancada ruralista, estabelecendo um marco temporal. Então, o STF está falando uma coisa, e como está acontecendo sempre, a Câmara dos Deputados e o Senado, parte dela, é claro, está se posicionando contra. Por quê? Porque é a bancada ruralista. E a gente precisa lembrar de quem é a bancada ruralista. A bancada ruralista não representa quem produz grande parte da comida que chega no seu prato, que são os pequenos produtores. A bancada ruralista representa, e a gente tem dados disso, não é minha opinião, representa o latifúndio, representa as grandes empresas, representa os grandes bilionários que pagam, que financiam eleições, inclusive de presidentes da República. Inclusive participam da eleição do Lula nessa eleição que a gente passou e no passado. Tá? Então a gente precisa deixar bem claro de quem a gente está falando. Então a bancada ruralista está ameaçando e tentando passar uma PL que estabelece o marco temporal como algo legal, tá? O que se acredita, e de novo não sou eu falando, é que se essa lei passar, o STF vai julgar inconstitucional. Mas daí a gente vai ter uma outra briga jurídica que vai demorar anos para ser julgada e que os povos originários vão continuar, usando o português claro, se ferrando, tá? Então o nosso papel dentro da democracia, que pode ser a democracia burguesa porque é cobrar os nossos deputados. É exercer o nosso papel político. E o nosso papel político não é votar, só votar. O nosso papel político acontece a vida toda. Hoje... E acompanhar, né? E acompanhar, entender o que está acontecendo, entender o que é isso. Ler lá, fazer o que eu fiz hoje. Entra lá no site da STF, que foi o que eu fiz, e lê o que está acontecendo.
Entra lá no site da Câmara dos Deputados e lê o que está acontecendo. E se posiciona. Se posiciona cobrando os seus políticos, se posiciona mandando e-mail, se posiciona politicamente, exerça o seu papel político na sociedade. Certo? Tranquilo? Faz pressão popular, de verdade. Porque essa é a única maneira da gente conseguir impedir que esse tipo de coisa aconteça. Tá bom? Que seja, o Juan falou assim, eu tô concordando, tá, Juan? Pressiona indo pras ruas, pressiona se organizando politicamente. O João vai lá o tio João vai lá no Três Elementos. Tô conversando com ele hoje, tá? Provavelmente em novembro ele vai estar lá. E ele fala isso, Camila, ele fala assim, você precisa ser comunista, você não precisa ser nada, você precisa se organizar. Você precisa entrar em algum movimento. Ah, não tem nenhum movimento que eu goste. Crie o seu movimento. Crie o seu movimento, horas. Exatamente. Eu não me encaixo em nenhum? Tá bom, crie o seu. Junta as pessoas que pensam como você pensa. Exerça o seu papel político. Né, Mimes? Exatamente. Não, é por isso que a gente se preocupa tanto em entender tudo que está acontecendo, não só no campo da ciência, mas no campo político, para a gente trazer essas discussões para ver se quem a gente votou ou quem a gente vai votar são realmente as pessoas que representam o que a gente acredita, o que a gente quer para o Brasil, o que a gente quer para a nossa sociedade. Então é bem, bem legal. Não só as nossas discussões aqui, mas ver esse passinho de vitória. Sem dúvida, sem dúvida. E gente, eu e a Camila, a gente tá aqui fazendo a nossa parte. O Blá Blá é pequenininho, Emílio, tem 100 pessoas assistindo, são 1000 pessoas que vão assistir esse vídeo, tá bom. A gente contou essa história para 1000 pessoas, a gente explicou para 1000 pessoas. Que se contarem para outra pessoa, vamos fazer uma pirâmide? Vamos combinar, Camila? Vamos fazer a pirâmide do bem? Então vou fazer uma pirâmide de delícia. Então eu vou falar com todo mundo que está assistindo essa live. Se você entendeu a história do marco temporal, conta para 3 pessoas. Sai daqui e conta para 3 pessoas. Se a gente tem 1000 pessoas assistindo, você contar para 3, já são 4000 que viram. Conta, faz o seu papel. Que a gente quer. Esse é o Brasil que a gente acredita? Então, é isso. Então, beleza, Juan, eu estou concordando contigo, tá, mano? Tô falando que você tá certo. Vamos nos organizar aqui no Blabá, então, na nossa comunidade. Então eu tô fazendo um convite a vocês. Contem para 3 pessoas. Fala para 3 pessoas. Chega pro seu tio e fala, você ouviu falar no marco temporal? Você sabe o que isso quer dizer? Você acha isso justo? Vamos discutir história? Né, Mimes? Exatamente. Vamos evangelizar mesmo, horas. Vamos lá, eu tô aqui com a Camilinha, vocês pegam e leiam, entra no site do STF. A gente nunca falou acreditem na gente. Os artigos estão na descrição, o site do STF tá lá, se preparem. A nossa função é trazer para discussão. Exato. Trazer as informações, mas esperando que quem puder, quem tiver um tempo, vá lá, leia, se informe e depois volte aqui para discutir com a gente numa outra oportunidade. Exatamente, porque senão a discussão, Camila, ela fica rasa no sentido de, pô, você acha justo tirar a minha família que está há 70 anos naquela fazenda? Não é só isso, não é sobre isso. Quem estava lá antes? Qual que é a história? Eu vou usar um termo bem interessante. Qual que é o materialismo histórico daquilo? Por que as pessoas estão lá? Aí eu vou fazer um comentário aqui, Camilinha. Na live passada que eu falei de marco temporal, eu falei dos italianos vindo para o Brasil e de como era diferente dos povos escravizados. E aí eu falei que os italianos, por exemplo, tinham uma casa italiana na hora que eles chegaram em São Paulo para recebê-los. Que os estrangeiros poloneses, alemães, italianos receberam terra quando chegaram aqui. E aí teve um comentário de uma pessoa falando assim, nossa, então eu dei azar, porque o meu pai, o meu bisavô italiano, ele veio para cá e trabalhou igual um condenado para estar aqui. Aí o recado que eu vou dar para as pessoas é o seguinte, você tem sobrenome, você sabe quem era o seu bisavô italiano. Ele trabalhou muito, eu não tenho dúvida de que ele trabalhou muito. Mas ele não foi apagado da história. As pessoas africanizadas, as pessoas escravizadas do Brasil que vieram da África se chamam Silva. Elas não têm o seu nome africano. A cultura dessas pessoas é perseguida até hoje.
A gente está falando desses povos. A gente está falando dos povos indígenas que foram catequizados desde o primeiro minuto que os europeus chegaram aqui. Então, comparar a imigração italiana, comparar a imigração japonesa, comparar as imigrações de povos que não foram escravizados para vir para cá, por mais difícil que tenha sido, meu sogro teve uma infância muito difícil. O meu sogro trabalhou muito, a vida toda dele, inteira dele. Desde os 5 anos de idade. Desde os 5 anos de idade. O pai dele tinha mão de obra, não tinha filho. Quem contou isso foi o meu sogro, tá? Eu não conheci o vô da Camila. Mesmo assim, eu tenho certeza que a Camila, e eu vou passar para ela, sabe que o pai dela não foi escravizado. É outra história, né, Miles? Se não pelo pai dele, né? Se não pelo pai dele, mas é outra história, né, Mila? Não é sistematicamente escravizado, já chegou né? com oportunidades aqui. Exato. Já chegou aqui com oportunidades. Não, e mesmo assim, se pegar a família da minha mãe, a parte mais recente, também teve que ralar muito, teve que trabalhar muito, mas já chegou cheio de oportunidades. Parece, minha mãe estava vendo lá uns documentos antigos, parece que um dos nossos antepassados recebeu uma sesmaria. Aham. Então, sabe? Olha isso. Recebeu uma Seis-Maria. O Márcio fez um comentário aqui, Camila. Metade da população brasileira é de pessoas pretas ou pardas, vamos dizer assim, tá? Porque essa definição ela é uma definição complexa na sociedade brasileira. Quantos restaurantes africanos você conhece que não são fruto da imigração tardia dos povos africanos para cá? Dos últimos 20, 30 anos. E restaurantes italianos, restaurantes... Tem um monte, gente. Então não dá para comparar, tá? E é isso, a gente ainda aproveita das oportunidades e do status que foi criado pelos nossos antepassados até hoje, Aham, sim. né? O Júlio escreveu aqui, ó, o meu avô, vindo da Hungria, trabalhou de forma escravizada na fazenda Santa Maria, no interior de São Paulo, na década de 20 e 30. Júlio, eu entendo isso. Mas é muito diferente de você falar isso, você comparar essa situação, a situação do seu avô, e eu não estou diminuindo a dificuldade que o seu avô encontrou, com um povo que foi escravizado por 300 anos. 300 anos, Júlio. Por 300 anos, as pessoas pretas foram escravizadas no Brasil. Elas não eram consideradas gente. Elas valiam menos do que um cavalo. Elas eram enforcadas por tentar fugir. Elas eram maltratadas, os filhos dela eram roubados, as mulheres eram estupradas deliberadamente. E não é uma mulher, eram todas as mulheres. Todas. Eram todos os homens. Eram todas as crianças. Eles eram marcados como cavalo. E aí, quando a escravidão acabou no Brasil, acabou entre aspas no Brasil, eles continuaram escravizados, eles continuam escravizados até hoje, dentro do capitalismo que a gente vive. Então, a única coisa que eu estou falando, eu não estou falando que a vida do imigrante é fácil, ou foi fácil, ou que as pessoas não trabalharam muito, ou que elas não foram exploradas, inclusive. Elas foram exploradas. A minha família foi explorada. O meu avô era caminhoneiro. Ele não chegou aqui rico italiano ganhando terras e mais terras. Não, trabalhou muito, morreu jovem, por um problema muito importante, talvez decorrente do trabalho. Meu pai trabalha muito, mas não é comparável. Não dá pra gente comparar as coisas. É só esse o ponto. A vida não foi fácil, mas é impossível a gente comparar. Por mais difícil que tenha sido a vida. Oi? E não vai, Heleninha tá indo pra Finlândia e não vai ser fácil. Não. Mas o país está recebendo ela de braços abertos. Exato. O objetivo dos professores dela é que ela se dê bem lá. É outra história. Não vai ser fácil. A Helena vai ter que trabalhar muito, para conseguir ter o mínimo. Muito. Mesmo na Finlândia. Mas é outro rolê. Sabe? Então a gente precisa entender o contexto quando a gente fala de marco temporal, quando a gente fala de qualquer assunto. Então, voltando a todo o começo dessa história, Camila,
Se você entendeu a história do marco temporal, esse é o compromisso que nós estamos fazendo com 113 pessoas agora, Camilinha. Conta pra 3. Só 3. E se você tá assistindo gravado, conta também. Vamos conversar sobre marco temporal? Ah, esse assunto é chato. Porra, mas não é chato. Vamos entender isso. Certo? Tranquilo?